Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo de Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E nesse canal nós falamos de crítica literária, dicas de leitura e vamos contextualizar épocas em que temos vários autores. E hoje nós vamos falar mais sobre a literatura russa, né? Algumas dicas de leitura sobre a literatura russa do século XX e do século XIX. Né? No século XIX tem os medalhões lá, que é o Tolstói e o Dostoiévski. Né? E tem vários autores que se destacam no século XX, ainda mais autores que fazem aquela literatura que está ali entre a literatura, a ficção, e os documentários, né? A vida jornalística, as biografias. Né? A gente falou recentemente da Lanterna de Molotov, em que uma jornalista, a minha voz falhando, em que uma jornalista teve acesso à biblioteca do Molotov, né, que é lá um dos grandes mandatários da União Soviética, né, a Rússia Soviética, e ele vai falar dessa época, da Segunda Guerra Mundial, né, a partir da biblioteca dele, o que ele lia, o que tinha à disposição, lembrar que naquela época do stalinismo e tal. Dessa mesma época nós temos então o Vassili Grossman é um nome, né, um pseudônimo, né, que é Yosef Solomonov, né, se eu não me engano, que é de origem judaica, né, então é um judeu russo, né, judeu russo. Inclusive a família dele vai sofrer, né, com a expansão do nazifascismo, aqueles campos de concentração, né, tem toda essa história aí, e ele vai viver ali na época da Grande Guerra Patriótica ou a Segunda Guerra Mundial. Né. A Segunda Guerra Mundial foi no mundo todo, mas ali no contexto do embate entre o Terceiro Reich e a União Soviética, chamada de Grande Guerra Patriótica, né, que tem toda aquela questão de o quanto o Stalin foi surpreendido pela guerra, o quanto o Stalin não esperava a guerra, e aqueles acordos que o Stalin teve, né, por exemplo, com a Igreja Ortodoxa. Né, porque lembrar que na União Soviética a parte da religião é totalmente proscrita. Né, e o Stalin voltou a negociar ali com os patriarcas, e com os padres ortodoxos, né? Então tem essas questões todas, e a questão da perseguição aos dissidentes, porque dentro, né, do sistema da União Soviética, o comunismo estatal ali, né, o socialismo de Estado, havia perseguição aos outros, né, que muitos deles eram até simpatizantes da causa comunista e eram participantes do início. Então tinha aquela divisão lá dos mencheviques e os bolcheviques. Os bolcheviques no poder, né, passaram a perseguir os mencheviques, e depois o Stalin no poder passou a perseguir os bolcheviques. Né? Então, impressionante essa questão. E aqui o Vassili Grossman, que tem outros livros, né, sobre Stalingrado, que foi uma terrível batalha que aconteceu ali 42 para 43, ali na região de Stalingrado, Volgogrado, né, chamada Volgogrado. Vai contar a Batalha de Moscou, que é onde o inverno russo parou as tropas nazifascistas, né, a Terceiro Reich. Então ele é um correspondente de guerra igual o Hemingway, né? O Ernest Hemingway, em vários livros, né? Farewell to Arms, né? Adeus às armas, ali no Porque os Sinos Dobram, né? Vai falar ali da guerra na Espanha, Guerra Civil Espanhola. Então o Grossman lembra muito isso, né? Ou seja, ele está entre a ficção e o documentário, né? Vários autores fazem isso hoje, né? Igual, por exemplo, o Emmanuel Carrère, que também fala muito da Rússia, né? Tem um livro dele que comenta aqui, que ele fala da Rússia. Então eles misturam essa parte ficcional e essa parte autobiográfica e essa parte documentária, né? Documentário no sentido de testemunho. Então várias obras, por exemplo, que falam sobre os campos de concentração, falam sobre os gulags, né, que eram os campos de concentração lá na União Soviética. Né? Tem o Alexander Solzhenitsyn, né? Solzhenitsyn, que vai ter um arquipélago Gulag, vai falar dessa questão também do soviético, né? Então eu vou reler esse livro com calma. Depois eu vou fazer um vídeo só, né, explicando o contexto. Eu vou explicar agora o contexto histórico, né? Então depois eu explico. Então ele é dessa grupo dos judeus russos. Tinha muito judeu ali na Rússia. Só que eles sempre foram perseguidos pelos pogroms, né? E depois também teve perseguição. Apesar que muitos judeus, eu sei que interessante, muitos judeus apoiaram a Revolução Comunista ali, né? A Revolução dos Bolcheviques. Muitos, inclusive o Trotsky, né? Leon Trotsky, judeu também. Então, ou seja, os judeus estavam ali, muitos judeus estavam participando, né? E depois foram perseguidos do mesmo jeito, né? Porque é a questão do russo, né? O russo, o ucraniano não gostava, né? Os poloneses não gostavam ali dos judeus, então é uma questão mesmo milenar, né? Se mesmo que os judeus tenham apoiado
a causa dos comunistas foram perseguidos, né? Então ele vai denunciar muito isso, e a invasão brutal que, né, muitos desses judeus foram mortos ali mesmo na União Soviética, ou eles foram levados para a Polônia, onde se concentravam os campos de concentração, né? Ou seja, os campos de concentração estavam em sua maioria ali no campo da Polônia, né? Treblinka, né? O próprio Auschwitz, né? Birkenau, Auschwitz, o Bergen-Belsen, né? Vários desses grandes campos de concentração e de extermínio, né? Ele vai relatar também, vai relatar as grandes batalhas, como eu falei, Moscou, Stalingrado, Leningrado, né? Então ele tem vários livros em que ele é um jornalista na guerra. Tem o Vida e Destino, que é uma grande obra dele, que vai, né, essa questão da guerra patriótica, e é bom conhecer esse contexto histórico que é a Segunda Guerra Mundial. Então dá uma pesquisada aí. Houve um tempo, né, há um tempo atrás, eu tinha um blog em que durante 10 anos eu atualizei notícias sobre a Segunda Guerra Mundial, eu gostava muito de estudar, né? Agora eu estou mais na literatura, né? Então, nos últimos 12 anos eu estou mais na literatura. Muito bem, então falando em literatura, vamos lá para o Fyodor Dostoiévski, né? Que eu estou atrás do livro chamado Possessos ou Demônios, mas acabei encontrando esse aqui que foi escrito depois. O Adolescente foi escrito antes dos Irmãos Karamazov. E o estilo dele é mais ou menos o do Norte Subsolo, né? Memórias do Subsolo, né? Também tem essa tradução. Que é o Memories from Underground, também, que tem essa tradução. Que é isso, são notas, memórias. Aqui é a narrativa em primeira pessoa de um funcionário que tem toda aquela misantropia, né? E aí ele vai narrar em primeira pessoa, forte expressão em primeira pessoa, assim, né? Bem solipsista, né? Aquela questão bem individualista, que é a forma que Dostoiévski, por exemplo, vai para construir personagens lá no Idiota, né? E o Hipólito, né? Se não me engano, o Hipólito tem esse tom também, que é o tom niilista, né? O tom niilista, inclusive, guarda esse termo aí, niilista, é um termo assim, para o jovem subversivo, né? O jovem, que hoje seria um punk, né? O jovem punk e tal. O jovem hippie, o jovem beatnik, né? É esse tom niilista, porque lá no Pais e Filhos, né, do Turgenev, que é um outro autor lá, se não me engano, em 1866, publicou Pais e Filhos, que vai mostrar esse conflito de geração. Então, a conflito de geração não é uma coisa do século XX, não é uma coisa dos anos 70, dos anos 80, não. O conflito de geração existe desde meados do século XIX, lá na França, lá na Rússia, né? E aí o Dostoiévski escreveu o Adolescente, que vai pegar também isso aí, né? A questão do jovem, que quem está narrando é um jovem, né? Narração em primeira pessoa, né? Então o Dostoiévski criou jovens subversivos assim lá, por exemplo, igual eu falei, o Hipólito no Idiota, né? E também o Alexei Karamazov, que é um jovem monge, né? Mas ele não vai fazer uma narração em primeira pessoa, ele vai colocar os personagens falando, seus longos diálogos expositivos que o Dostoiévski faz. Mas aqui no Adolescente é um jovem de cerca de 19, 20 anos, né? Que é o Arkady Dolgoruk, né? Arkady Dolgoruk. O Dolgoruk é o nome do pai adotivo dele, né? Porque aí vai ter toda a trama familiar aqui, porque na verdade o pai dele é outro, né? O pai dele, ele é filho legítimo de um senhor de terras, né? Um latifundiário aqui. Olha, a história é grande, né? E aí, só que esse livro não foi tão conhecido. Inclusive, eu até achei que esse livro era antes da fase Crime e Castigo, né? Eu realmente, a primeira vez que eu tenho em mãos esse livro, o Adolescente, me surpreendi sabendo que ele foi escrito depois dos Possessos ou Demônios, né? Que aí ele vai falar dos socialistas, dos jovens socialistas, dos quais, né, o Dostoiévski teve contato, com os quais ele teve contato, porque ele foi acusado de subversão, e aí o Dostoiévski, né, acusado de subversão, foi quase fuzilado, mas aí mandaram para a Sibéria, né? Que Sibéria é o lugar onde acontece, por exemplo, lá a conversão do Raskolnikov, do Crime e Castigo, e também a conversão do próprio Dostoiévski, né? O próprio Dostoiévski também, que aí ele de jovem subversivo, ele voltou à Igreja Ortodoxa, né? Então aí tem todo aquele clima ali da defesa da fé ortodoxa que a gente encontra nos Irmãos Karamazov, né? Que é para isso que ele escreveu os Irmãos Karamazov, depois que ele escreveu esse livro, né? Então esse livro aqui é de 75 e os Irmãos Karamazov vão ser 87, 88 e foi incompleto, né? Porque aí o Dostoiévski morreu, né? Ele faleceu e não completou os Irmãos Karamazov, que teria mais partes, né? Então ali é só o Irmãos Karamazov já é um brochura e tanto, né? E aí teria mais, né? A história não acabou, porque ele vai desenvolver a história do Alexei Karamazov. Então ficou parada a história, o que já tem o suficiente para entender o pensamento, né, do Dostoiévski.
E esse livro aqui, que é publicado antes, né, ou seja, basicamente uns 10 anos antes, ele vai falar da adolescência desse jovem, em alguns momentos ele vai narrando, né, e ele falando dessa questão dele ser um filho ilegítimo, um filho bastardo, e o contato que ele tem com essa família desse senhor de terras, né, que na verdade é o pai dele. Então a gente vai. E o sonho dele, né, é ficar rico, ele quer ficar rico, ele quer superar a questão da classe, né? E aí ele vai se envolver com a filha a filha, né, do pai real, né? Coisa assim. Então o que eu estou lendo aqui é, como diz, o básico, né? E aí ele quer ser um Rothschild, né? Rothschild é um grande rico judeu, né? E famoso, então ele quer ser um banqueiro, quer ser famoso, quer ser rico. E vai envolver então com a família, vai aparecer para a família do pai real, mas que obviamente não vai aceitar, porque, né, ele tem o nome do pai adotivo lá, que é o pai a mãe dele, a serva, né, uma criada. Essas questões mesmo, né, de impressionante como é que os latifundiários, donos de terra, os senhores feudais, abusavam das criadas, né? Então tinha um monte de filho bastardo, né? No Brasil também é uma coisa, né? O homem branco, um monte de filho mestiço, basta ler Casa Grande, né? Casa Grande Senzala, que é isso, dono de terras, ele achava que é dono das terras e das almas, né? Inclusive tem as almas mortas do Gogol, literatura russa também, que fala disso, né? Como é que os donos de terra, os latifundiários, czaristas, achavam que eram dono das pessoas, que chamavam de almas, né? As almas. E aí abusavam, né, das mulheres, dos servos, né? Impressionante que no Brasil acontecia a mesma coisa, né? Sempre tem isso de o cara acha que ele é dono da terra, dos servos e das servas, né? E aí também, então, aí vai mostrar isso, o contraste entre esse jovem que vai pensar o livro todo, tal, né, altos diálogos do Dostoiévski, e com esse pai dele, que é esse latifundiário, né? E aí dizem aqui, né, e eu vou ver se é verdade, que tem realmente essa leitura que o Dostoiévski fez do Pais e Filhos do Turgenev, que é a mesma coisa, tem os filhos nihilistas, né? Entendam nihilistas aqui, aquela ideia que eles negam tudo. Inclusive o Friedrich Nietzsche vai usar essa ideia do nihilismo, né? Lá no Assim Diz Zaratustra e tal, assim falava Zaratustra, que é um livro, né, do Nietzsche, e várias obras do Nietzsche vão falar sobre isso, sobre nihilismo. Não é que o Nietzsche tenha inventado nihilismo, o Nietzsche vai discutir o que é nihilismo. Então, nesse livro do Turgenev, aqui no livro do Dostoiévski, o nihilista é o jovem que nega tudo, né? Aquele jovem que nega a tradição, nega a igreja, nega a fé, né? Então nega os valores czaristas. Então são esses proto-socialistas, né? Aí que vai surgir a figura do socialista, do marxista, né? E aí por que o marxismo deu certo, né? O marxismo deu certo na União Soviética, ou seja, na Rússia, de modo a criar a União Soviética. Então é porque tinha todo esse descontentamento com o czarismo, com seus feudais, né? Então, quando o discurso marxista veio para a Rússia, para o Império Russo, né, encontrou esse terreno fértil e também as revoluções internas, né? O czarismo era um sistema muito fechado, e aí teve lá a Revolução de 1905, que foi sangrenta, Domingo Sangrento, né? Depois teve a Revolução de 17, em fevereiro, que é mais burguesa, e depois, em outubro, novembro, teve a Revolução dos bolcheviques, leninistas, né? E teve o Trotsky, o Stalin, né? Molotov, né? Essa galera toda aí, que igual eu falei lá no primeiro, né, que eu falei no início, lá na lanterna de Molotov, também vou deixar aí. Então, ou seja, é uma dica, né? Então leiam o Adolescentes, né? E se não leram o Nota do Subsolo, ou Memória do Subsolo, façam, né? Façam isso, façam essa leitura, que é um livro muito básico, né? Que esse aqui é um livro de bolso, você, 1 hora, 2 horas sentado ali, você, dentro, né, de metrô, você vai, né? Vou em Contagem ali, ó. Vou 1 hora para 1 hora para voltar, eu leio esse livro, tá? Então, assim, é o cara falando dos problemas da vida dele, a amargura, né? É um cara assim meio Raskolnikov, mas é diferente, é meio Raskolnikov, mas é diferente. Lembra muito o Hippolyte, né? Lá do Idiota, caso o Hippolyte tivesse ficado adulto, né? Podemos dizer assim, né? Porque o Hippolyte é um jovem niilista, lá né? Leia um Idiota, eu fiz aí vários vídeos sobre o Idiota. Então eu lembrei, gente, isso aqui ele desenvolveu lá o Hippolyte, né? O jovem. Então a figura desses jovens nihilistas, coloca niilista entre aspas, e aparece muito na literatura russa. E aqueles também jovens nobres, né? Jovens nobres também que não queriam nada com a vida, tipo Zoblomov, né? Eu nunca lembro o nome do como é que chama o autor? Vou botar na nota. O nome acho que Gontasharev, né? Gontasharev, né? Eu confundo. O Oblomov é outra brochura, que é o cara que não faz nada, né? Tem essa ideia do Oblomov, essa ideia do cara preguiçoso, que fica ali horas meditando na vida antes de levantar. O som de terras, é o proprietário, de rendas, não tem que bater enxada, né?
Então, os Oblomov são esses jovens, não burgueses, mas jovens nobres, desocupados, né, que fica ali, aquele spleen de Paris, né, aquele spleen, aquele tipo de tédio da vida, né. Então, é interessante, tem alguns personagens que se repetem, né, tem alguns personagens que se repetem ao longo da literatura russa, né. Então é impressionante como é que a literatura russa é igual à britânica, né, sempre esses personagens, né, eu lembro dos personagens do Dickens, né, são personagens marcantes, então os Oblomov, os Raskolnikov, né, os Michikin, né? Então são personagens que sempre marcam a literatura russa, né? Então fica a dica, né? E depois eu vou fazer um vídeo, né? Eu acho uns 3 vídeos sobre o adolescente. Acho que uns 3 vídeos a gente gasta para ler aqui o Adolescente do Dostoiévski, ok? Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.